Olá, muito bom dia, uma excelente semana para todos nós. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira o que teremos na sessão ordinária de amanhã. Experimento com árvores antigas renova a esperança no combate às mudanças climáticas. Brasil tem 4.000 superdotados identificados por entidade mundial. Na nossa série Eleições, Emenda Constitucional estabelece novas regras para partidos políticos na aplicação de recursos. E na nossa entrevista do dia, conheça as recomendações para a prática de atividades físicas, tanto no calor quanto no frio. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. E nós começamos o nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa região. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com um movimento bem tranquilo, com boa visibilidade. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, também não tem relatos de congestionamento. A viagem segue bem tranquila para quem decidiu pegar a estrada hoje cedo. A recomendação é ter cuidado no trajeto, em razão da pista estar ainda um pouco molhada. Então, seguir as regras. Não ultrapassar em locais proibidos, manter a distância segura do carro à frente e respeitar os limites de velocidade são essenciais para garantir a sua segurança e também dos demais motoristas e passageiros. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão. O primeiro deles, na altura de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, se dá em razão do excesso de veículos na estrada. O segundo ponto de lentidão, na altura do Jardim das Indústrias, no quilômetro 154, se dá em razão de obras. A pista da direita está interditada e o trânsito segue pela esquerda. Então, atenção do motorista nesses trechos. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E a semana está começando e amanhã, terça-feira, você já sabe, né? Tem sessão ordinária aqui na Câmara. É importante acompanhar as sessões da sua cidade e ficar por dentro do que está sendo discutido. Quem traz as informações sobre os projetos que serão votados é o nosso repórter Lincoln Santiago. Uma pauta com 10 projetos na sessão dessa semana, Ana Laura. Dentre eles, 3 propostas devem ser votadas em segundo turno. O projeto que cria normas para fiscalização ambiental, a obrigatoriedade de instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis com aquecedores e calefatores a gás e a denominação da Praça Dr. Robson Baroni. Deve ser votado também o veto do prefeito ao projeto da vereadora Vivi da Rádio, que obriga a instalação de câmeras de segurança em escolas da rede pública e particular. Outros 4 itens entram em primeiro turno. Apresentados pelo prefeito, os projetos de instalação de infraestrutura de estação de rádio e de alteração nos cargos de professor P3. De autoria do vereador João Henrique Dentinho, a proposta que institui o Portal dos Raros no município. E, por último, o projeto apresentado pelo vereador Paulo Miranda, que denomina uma academia ao ar livre. Os projetos em primeira votação, se forem aprovados, precisam retornar na semana seguinte para a votação em segundo turno. Já os projetos aprovados em segunda votação seguem para análise e sanção do prefeito. Esta sessão, a de número 147, é a última do mês de agosto. Antes da votação dos projetos, são discutidos ainda os requerimentos e moções apresentados pelos vereadores. Ao final dos trabalhos, cada vereador tem 6 minutos de fala livre para comentar assuntos de interesse geral. Se você estiver interessado em saber detalhes sobre algum desses projetos da pauta, pode entrar no site da Câmara e clicar em Atividades Legislativas, no menu superior, e depois em Processo Legislativo. Ali você tem uma tela de pesquisa e pode procurar por palavra-chave, ano, autor ou tipo de projeto.
Na edição de amanhã, a gente volta para comentar com mais detalhes os projetos da pauta. De volta com você, Ana Laura. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E lembrando que a sessão ordinária começa às 2h da tarde. Você pode acompanhar a discussão pessoalmente dos projetos aqui no plenário ou assistir a transmissão ao vivo pela TV Câmara. Esse projeto da vereadora Vivi da Rádio, que o Lincoln comentou, já foi tema de abordagem aqui no Boletim Câmara e em entrevista no nosso estúdio. Foi na edição do dia 7 de agosto, quando nós conversamos com a advogada Karen Almeida sobre o projeto. Caso você queira rever essa entrevista, está disponível no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/TVC Taubaté. E se você que nos acompanha quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. É o DDD 12 3625 9525. É esse número que está aparecendo aqui na tela para você. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar do nosso programa. Eu aguardo a sua mensagem. E segunda-feira a gente tem um outro compromisso. É dia de atualizar você sobre os eventos e programação aqui da Câmara Municipal. É o nosso convite para que você participe das audiências públicas, solenidades e demais eventos realizados na Casa do Povo. Nossa estagiária Ariane Viana vai falar agora sobre os eventos que acontecem nessa semana aqui na Câmara. Bom dia, Ariane. Bom dia, Ana. A Câmara promove diversos eventos durante a semana. Para você que quer acompanhar, fica o convite para vir aqui no plenário ou assistir a transmissão pela TV. Na terça-feira, dia 27, tem sessão ordinária a partir das 2h da tarde, com a discussão e votação de requerimentos, moções e projetos de lei, além do pronunciamento dos vereadores. Na quarta-feira, dia 28, a partir das 2h da tarde, será realizada audiência pública sobre pessoas em situação de rua. O evento foi sugerido pelo vereador João Henrique Dentinho. 11 policiais militares serão homenageados na quinta-feira, dia 29, a partir das 2h30 da tarde, na solenidade comemorativa ao Dia do Policial Militar. A saudação oficial será apresentada pelo vereador Boanerges. Fica o nosso convite e de volta com você no estúdio, Ana. Obrigada, Ariane, pelas informações. E lembrando que a TV Câmara transmite tudo ao vivo para você no canal 4.2. É aberto e gratuito para toda a população. Nós temos transmissão também pelo canal da Claro, que é o canal 4, pelo site, pelo YouTube e pelo Facebook. Você também pode pesquisar as nossas mídias sociais pelo TVC Taubaté. E agora nós seguimos aqui o nosso Boletim Câmara com a entrevista do dia. Hoje nós vamos falar sobre prática de exercícios físicos. Com essa loucura, o tempo uma hora está frio, uma hora está calor e a gente pode ficar um pouco confuso, com dúvidas com relação à prática de atividades físicas. Por isso, nós convidamos o educador físico Henrique Simaski para conversar conosco hoje. Bom dia, Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Ana. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, minha primeira pergunta é, sempre que a gente for iniciar uma atividade física, é recomendado ter o acompanhamento de um educador físico? Sim, bem importante, viu, Ana? Na verdade, não só educador físico, né, mas também uma avaliação médica, né, principalmente aspectos cardiológicos, né, para que você esteja bem seguro para iniciar uma atividade física. Então, é importante, sim, e nem só por iniciar, mas o acompanhamento da atividade física por um profissional da educação física é bem importante. Você tem conhecimento de lesões, por exemplo, em razão de prática de exercícios físicos repassados por terceiros? Eu pergunto isso porque hoje, com a internet, a gente vê muitos vídeos, né, de pessoas dando dicas, falando aquilo que elas fazem na academia ou na prática de algum tipo de exercício. Então, é comum as pessoas se lesionarem levando em consideração informações repassadas por quem não tem uma formação específica na área? Sim, Ana, aumenta muito o risco, né? Porque, na verdade, existe uma coisa muito criteriosa na educação física, a ideia da individualidade biológica, né? Somos seres muito diferentes. E aí, quando você pega um vídeo, acha legal um exercício um pouco diferente, com uma carga diferente, né? Repetições feitas de formas diferentes, o risco de uma lesão aumenta consideravelmente.
né? Por isso é importante que você saiba exatamente o que você faz no ambiente de atividade física, para qual objetivo e quem te orienta a fazer aquilo, né? Isso é determinante para que você evite ou diminua, né, a possibilidade de você sofrer alguma lesão. E hoje a gente tem uma infinidade de atividades aí à disposição, né? Sim. É corrida, ciclismo, a própria academia com a prática da musculação, natação, hidroginástica, enfim, tem muita opção. Tem alguma que seja menos suscetível a lesões? Sem sombra de dúvidas, a musculação, né, por ter um ambiente controlado, é sempre a mais tranquila. Obviamente que todas elas apresentam algum risco de lesão. E aí, inclusive com o acontecimento, né, com o período que a gente viveu da pandemia, muita gente buscou, né, ciclismo, atividades ao ar livre, que é ótimo, né? Lembrar sempre que a atividade física, em qualquer condições, ela é super indicada, né? É melhor que você se movimente, a gente precisa se movimentar. O sedentarismo no Brasil tem atingido níveis de quase 50% da população. Então é bem preocupante. Então é importante se movimente. Mas a musculação, por ter um ambiente controlado, inclusive climatizado, né, os aparelhos, né, articulados de maneira já estudadas e biomecanicamente corretos, ele é o mais seguro, sem sombra de dúvidas, né? E existe também uma atividade física apropriada para cada pessoa? O que é recomendado para mim pode não ser para você ou não ser apropriado? Não, existe, com certeza, né? Até porque está muito vinculado, primeiramente, ao seu objetivo, né? Que pode ser um objetivo, muitas vezes, ligado a alguma condição médica, né? Você precisa melhorar uma condição cardio, você precisa diminuir a adiposidade, né? Quer dizer, emagrecer. Então, é determinante que o exercício seja feito direcionado àquela pessoa. E aí tem muita coisa assim, por exemplo, pedalar é uma coisa legal, né? Ciclismo. Mas você está apto, você tem destreza, né, para pedalar num espaço aberto, num acostamento de uma rodovia. Então, é importantíssimo que você saiba, primeiro, o que te leva ao exercício, né, o que te motivou ao exercício. E segundo, quais são os seus objetivos naquela prática, né? São estéticos? São realmente médicos, né? São de condição cardiovascular? É para melhorar a qualidade de vida? Isso é determinante. Se você não souber esse objetivo, você vai cair em algumas armadilhas de estar treinando ou está se expondo a algum risco de lesão por não saber exatamente o que você quer treinar. Bom, você falou aí da prática de exercícios físicos ao ar livre. Com a pandemia, a gente viu muitas pessoas realmente se movimentando. Como que foi o crescimento dessa área de educadores físicos depois da pandemia? As pessoas entenderam, de fato, que o exercício físico é fundamental para a saúde? Sim, houve um crescimento, assim, visível, né? Primeiro, obviamente, não científico. A gente percebe em Taubaté, por exemplo, né? Nas academias, a procura, né? Eu sou professor da universidade já, né? Aqui da Unital há 17 anos, né? Então eu tenho encontrado um monte de ex-aluno trabalhando com personal e com um monte de aluno. Então é um momento de que a população tem engajado bastante na prática de atividade física. E até alguns dados têm mostrado isso, né? O aumento do sedentarismo vem acontecendo, né, por conta da população que não tem acesso à prática da atividade física, mas quem tem acesso tem investido muito, né? Então, tem buscado os lugares melhores, tem buscado a orientação correta, tem buscado treinar com os melhores aparelhos, nas melhores condições. Então, existe sim, né, para o mercado da educação física, o ambiente está bem aquecido, né? Está bem legal de trabalhar. Eu gostaria que o senhor explicasse também de que forma a atividade física contribui para o aumento da nossa imunidade. Isso é também outra, né, uma coisa que está muito fundamentada na literatura, né? A gente tem um tipo de célula chamada de linfócito, que é uma célula, assim, decisiva, né? É a nossa primeira barreira para combater algum tipo de infecção, né? E é comprovado que a prática de atividade física regular, isso é importante também ficar claro, né? Que você precisa fazer de forma regular, ela contribui no aumento dessas células. E é como se você deixasse seu sistema imunológico de prontidão, né? Então, se você está regular, eu digo regular porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu pego a bicicleta e pedalo no sábado de manhã. Saio, faço um pedal aí de 40 quilômetros e pronto, só isso. Isso não é atividade física regular. Eu jogo bola toda quinta-noite com os meus amigos. Só isso? Só. Também não é atividade física regular. É até um perigo, né? Então, na verdade, se você estiver regular, pelo menos 3 vezes por semana, orientado, com controle de carga e volume, muito provavelmente você tem um sistema imunológico de prontidão, né, para enfrentar alguma infecção oportunista, alguma coisa desse tipo. Vamos falar mais um pouquinho, então, sobre o que é exatamente a prática de exercício físico. Uma pessoa, por exemplo, que vai andando até o trabalho todos os dias, é considerado uma atividade física?
Sim, na verdade, a atividade física, ela está pautada no movimento, né? Você se movimentou, você tem atividade física. E aí existem algumas... e aí, assim, é delicado, né? Quando você pensa, o que é uma atividade física, né? Feita de maneira esporádica, como que você comentou. Eu vou andando todo dia, tá bom. Mas andar todo dia para o trabalho vai te condicionar? Não vai. Porque você vai estabilizar. Você vai todo dia, o seu corpo vai entender aquilo como uma rotina, né? E você vai parar de ter o benefício daquela atividade. Você movimenta, você tem um ganho básico de algumas variáveis, né, de oxigenação, é legal, mas você vai provavelmente estabilizar. O ideal é que você faça algo sistematizado e planejado, né, com estímulos diversificados. Então, partindo de um ponto de um sedentarismo, o primeiro passo é que você se movimente. Então, olha, eu estou parado, eu quero passar a ter uma atividade física. Então, começa a caminhar para o seu trabalho, a fazer algum passeio de bicicleta com sua família, com seu filho próximo de casa. Comece a se movimentar. Num segundo momento, é importante que você busque orientação, porque você vai estabilizar no que você está se propondo a fazer, né? Vai parar de ter benefício. E aí você precisa realmente de estímulos variados. Então, precisa desse aumento de intensidade aí gradativa, com acompanhamento, mas o corpo precisa disso, ele se acostuma então com aquilo que você está fazendo. Exato, e não só a intensidade, né? Porque senão a gente pensa que todo mundo vai virar né? Uma pessoa, uma máquina, né? Porque você vai aumentando a intensidade. Então, você muda a intensidade, muda o estímulo, né? Às vezes um treino é mais voltado para flexibilidade, outro treino é mais voltado para ganho de massa, depois você modifica um treinamento para resistência muscular. Então, você vai modificando o foco e vai gerando estímulos diferentes para que não estabilize o ganho, né? Nenhum tipo de ganho. Você continue sempre com pequenos ganhos, né? Em evolução. Perfeito. E, Henrique, eu falei aqui no início da nossa entrevista dessas mudanças constantes no clima, né? Então, muitas vezes, dentro da mesma semana, a gente vive temperaturas muito quentes e também muito baixas. Vamos começar pelo frio. Quais são as atividades mais recomendadas no frio? E o que a gente deve optar? Por atividades ao ar livre, mas que a gente está mais exposto ao clima frio, às baixas temperaturas, ou às academias, por exemplo, em que há uma aglomeração de pessoas? Aí a gente estava até conversando, né, aqui antes da atividade com o pessoal. Na verdade, assim, o frio, qual que é o grande problema, né? Vamos falar do frio porque o frio chegou, né? A gente está tendo semanas que a gente tem o ano todo na semana, né? Tem todas as estações, tem calor, tem frio. E a semana, por exemplo, nós estamos num dia frio e para a semana deve ter calor. O frio, qual o problema do frio, né? Se você sai ao ar livre, e, por exemplo, como hoje de manhã que estava 10 graus, e respira esse ar gelado, ele não é tão eficiente na oxigenação. Na verdade, você pode até causar uma dificuldade na troca gasosa em nível pulmonar. Então, não é indicado que você saia com 10 graus para fazer uma corrida no espaço ao ar livre. E aí, ainda que tenha uma pequena aglomeração, né, em academias, é ideal que você faça num ambiente fechado e necessariamente climatizado. Então, se você gosta de correr, ao invés de correr na rua, porque são alguns dias, né? No Brasil, a gente não vai sofrer tanto com frio assim. Então, por exemplo, hoje, amanhã, se você puder optar por atividade numa esteira, climatizado, né, é mais vantajoso. Ou se você ainda quiser fazer ao ar livre, que você espere as temperaturas mais amenas, né, para o final da manhã, para o início da tarde, sempre observando que o fato de estar frio não quer dizer que você não vai estar exposto ao UV, né, a raios ultravioletas, porque às vezes mesmo frio tem sol, isso pode ser prejudicial. Mas é ideal que você busque atividades em ambientes climatizados, até para sua performance, porque não é por muito tempo, né? Logo a gente tem o calor, né? E no calor? De que forma que a gente pode usar o clima quente a nosso favor para a prática de atividades físicas? O calor facilita, principalmente com relação à preparação, né? Você já está um pouco mais aquecido, você obviamente precisa ativar a musculatura, não quer dizer que você não precisa se aquecer, mas ele convida você à prática com mais facilidade. Outra coisa importante é a hidratação, né? No calor, naturalmente, a gente sente mais sede, é natural que a gente busque hidratar e é um risco do inverno, inclusive. O dia frio é importante destacar isso aí. No dia frio é importante que você beba água meio que como um remédio, que você sinta que precisa beber, e mesmo antes da sede, né? Porque no inverno você demora mais para ter a sede. E no verão, a hidratação constante, aí fugir dos horários de pico, né? De muito calor, porque desidrata com muita facilidade. E aí sim, né? Os períodos da manhã, do fim do dia e noite, buscar as atividades ao ar livre, que são sempre as mais recomendadas. Quando se fala de musculação, não tem muito o que fazer, né? Você está em ambientes controlados, e aí tudo bem, climatizado, tanto faz se você está no verão, no inverno,
Mas aí você inverte, né, a ideia do inverno e passa num dia de verão a buscar as atividades fugindo dos períodos de maior temperatura. Mas o importante é que você se movimente e faça atividade física no inverno, no verão, na chuva, no frio, né? Sempre se movimentando. Agora, ainda pensando nas academias, no frio a gente pensa na aglomeração e no calor. As pessoas buscam esses locais em razão do ar-condicionado, né? É salutar o ambiente fechado com ar-condicionado aí no clima muito quente, em que há bastante acúmulo de pessoas no mesmo local? Não, é salutar sim, né? Na verdade, espera-se, né? Obviamente que os ares, né, todos eles condicionados estejam higienizados, né? Estejam em condições adequadas, porque é salutar. Hoje você tem prática de esportes em arenas climatizadas, né? Ginásios de basquetebol, voleibol, todos eles climatizados. Então, assim, de fato, você ter uma temperatura ideal para a prática até favorece a sua performance, né? Quando você vai para uma atividade, por exemplo, jogos de futebol, 3 da tarde, com sol muito forte, você tem uma queda de desempenho, até um risco para a saúde, né? Então, é fundamental um ambiente climatizado, que você conheça que aquilo está feito de maneira adequada e que você busque esses espaços até para garantir a performance, né? Garantir o seu rendimento no exercício. E, professor, a gente tem visto muito as recomendações dos médicos, dos especialistas, pela prática de atividade física. E aí a minha pergunta é, uma boa alimentação, uma boa noite de sono e atividade física realmente é uma receita de sucesso? Não tenha dúvida, né? É multidisciplinar, né? A gente poderia estar aqui com um médico, nutricionista e outros da área da saúde, mas é isso, né? Você é um ser complexo e aí se alimentar bem. Os 3 elementos que você colocou são fundamentais, né? Alimentar bem, dormir bem e se movimentar de forma sistematizada, né? Óbvio que se movimentar por si só já é bom, mas se você puder ter uma orientação, vai melhorar muito mais a qualidade da movimentação, né? Do exercício, o ganho, então é o ideal. É assim que a gente pensa, né? Em ter uma longevidade. Tá ótimo. Bom, segunda-feira é dia de se falar de saúde aqui no Boletim Câmara. Então, ao invés de falar hoje, né, com um médico sobre doenças, hoje a gente está falando com um educador físico para falar exatamente dessa manutenção da saúde, que é uma prevenção de possíveis doenças, né? Não, exato, Ana. E assim a gente começa, né? Sempre que a gente pensar em começar, a gente pensa em prevenir, né, algum problema que a gente possa ter. E atividade física regular, boas horas de sono e orientação para se alimentar bem, dificilmente vai dar errado, né? É a chave para se viver bem. Então, começamos a semana bem. Professor, quero agradecer, então, mais uma vez a sua vinda e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Ana Laura, a todos que trabalham aqui com a gente. Obrigado pela receptividade e, quando precisar, é só chamar. Combinado. E cientistas da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, concluíram que árvores mais antigas se adaptam e respondem ao ambiente de uma maneira que ajuda a combater as mudanças climáticas. A repórter Tânia Vinhas traz as informações publicadas na BBC. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Florestal da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, descobriram que carvalhos de 180 anos, que foram expostos a altos níveis de dióxido de carbono por 7 anos, conseguiram aumentar a sua produção de madeira em quase 10%. Isso contribui para a retenção de gases de efeito estufa e ajuda a combater o aquecimento global. O estudo destaca a importância de proteger e preservar florestas maduras para enfrentar as mudanças climáticas, já que, atualmente, o mundo perde o equivalente a um campo de futebol de floresta primária a cada 6 segundos. Segundo o professor Rob Mackenzie, coautor da pesquisa, essa é uma prova de que a gestão cuidadosa das florestas existentes é crucial. Para ele, as florestas antigas estão fazendo um grande trabalho para nós, e o que não devemos fazer é derrubá-las. Os resultados são parte do experimento FACE, que é conduzido pela universidade desde 2016, e tem como objetivo entender em tempo real o impacto das mudanças climáticas sobre as florestas. No experimento, tubulações foram instaladas entre os carvalhos para liberar dióxido de carbono, simulando as condições que o planeta pode enfrentar se não reduzirmos as emissões de gases. Após 7 anos, a equipe de pesquisadores descobriu que os carvalhos aumentaram a sua produção de madeira, retendo o CO2 por mais tempo e evitando seu efeito de aquecimento na atmosfera. Os carvalhos usaram o dióxido de carbono para produzir novas folhas, raízes e biomassa lenhosa. Embora novas folhas e raízes sejam depósitos temporários de CO2,
A maior parte do gás foi convertida em formas que podem ser armazenadas por várias décadas. Estudos anteriores já haviam mostrado que árvores mais jovens têm essa capacidade de aumentar a absorção de CO2, mas acreditava-se que as florestas maduras não eram tão adaptáveis. A descoberta é importante porque as árvores mais velhas compõem a maior parte da cobertura florestal mundial. É claro que simplesmente criar novas áreas de florestas não é a solução para o problema das emissões de combustíveis fósseis. Mas, como o próprio professor Mackenzie afirmou, esse resultado é uma história positiva e cheia de esperança. Obrigada, Tânia. E esse experimento deve continuar até 2031 para verificar se o aumento na produção de madeira persiste. E os pesquisadores também esperam observar como os níveis elevados de CO2 afetam a longevidade das árvores e da biodiversidade local, como os insetos. E agora nós seguimos o nosso Boletim Câmara com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale destaca: militares do Exército de Taubaté apoiam combate a incêndios. Os 3 helicópteros com 15 militares têm como destino a região de Ribeirão Preto, Piracicaba e Sertãozinho, que estão entre as cidades afetadas pela onda de incêndios no estado. O G1 traz como manchete: Volkswagen anuncia que fábrica de Taubaté vai produzir um novo modelo de veículo 100% desenvolvido no Brasil. Além do novo modelo para Taubaté, a empresa prometeu investimento bilionário nas unidades da Volks no Brasil. O portal da Universidade de Taubaté destaca: FIES abre inscrições para alunos dos cursos de graduação da Unital. As inscrições se encerram amanhã, dia 27 de agosto, e devem ser realizadas diretamente no site do FIES. Os estudantes devem ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: governos e produtores veem indícios de crime e PF e São Paulo investigam incêndios no interior do estado. Fogo já devastou área de 59 mil hectares de lavouras de cana-de-açúcar, causando prejuízo na ordem de 350 milhões de reais. A manchete do Estadão traz o destaque: Polícia de São Paulo prende suspeitos de atear fogo em áreas rurais. Planalto pede investigação da Polícia Federal. Governador Tarcísio de Freitas informou que prisões foram feitas em São José do Rio Preto e também em Batatais. Presidente Lula promete trabalhar em conjunto com os estados que estão sofrendo com as queimadas. E, por fim, o destaque do portal CNN Brasil: 7 em cada 10 brasileiros dizem comprar por impulso e se arrepender depois, aponta levantamento. Especialistas dão dicas de como passar pelo agosto infinito com as economias em dia. E agora seguimos o nosso Boletim Câmara com o nosso especial Eleições. Foi promulgada a Emenda Constitucional 133, que estabelece novas regras para os partidos políticos na aplicação de recursos destinados a candidaturas de pessoas pretas e pardas. O texto promulgado determina que partidos multados por terem descumprido a aplicação mínima de recursos em candidaturas de pretos e pardos em eleições passadas poderão ter esses débitos cancelados, mas apenas se investirem esses valores em candidaturas que se enquadrem nas cotas raciais nas 4 eleições a serem realizadas a partir de 2026. A emenda também obriga os partidos políticos a destinarem 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário às candidaturas de pessoas pretas e pardas. Essa cota não inclui os valores correspondentes aos recursos não aplicados nas eleições passadas. A exigência da aplicação de 30% dos recursos nessas candidaturas já é válida para as eleições deste ano. As informações são da Agência Senado.
E agora nós seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Segunda-feira, Taubaté vai ter um dia nublado e com a possibilidade de garoa. As temperaturas variam entre 11 e 18 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 61%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h49 da tarde. Os dados são da Climatempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E o friozinho continua hoje e esse tempo é um bom sinal para todos nós que estávamos sofrendo com a baixa umidade do ar. Para você comparar, no horário que será registrada a menor umidade do ar hoje, será por volta das 2 horas da tarde, com registro de 50%. Na semana passada, nós estávamos registrando 20% nesse mesmo horário. Nossa saúde agradece, né? E as recomendações para esse período de temperaturas mais baixas é evitar locais com muita aglomeração e manter os ambientes sempre ventilados. Para isso, esteja bem agasalhado e cuidado redobrado com as crianças, idosos e animais de estimação. E segundo a Associação Mensa Brasil, o país acaba de ultrapassar a marca de 4.000 brasileiros superdotados. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora para contar mais sobre essa estatística. A Associação Mensa Brasil é uma entidade que reúne brasileiros com altas capacidades intelectuais. Ela faz parte da Mensa International, a maior, mais antiga e mais famosa sociedade de alto QI do mundo. Pois a Mensa Brasil divulgou que o país acaba de ultrapassar a marca de 4.000 brasileiros com altas capacidades, ou como é comum ouvir por aí, brasileiros superdotados. Nos últimos 6 meses, o crescimento foi de aproximadamente 1.000 novos identificados. O uso de inteligência artificial ajudou a mapear melhor os superinteligentes, assim como montar o relatório da associação. Segundo o mapeamento da entidade, do total de pessoas identificadas no Brasil, o estado de São Paulo lidera o pódio, com 1.700 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 423 pessoas, e Minas Gerais, com 322. Do total do país, aproximadamente 32% são menores de idade, somando 1.283 crianças e adolescentes. O identificado mais novo atualmente tem 2 anos de idade, enquanto o mais velho tem 75. Segundo a Mensa, a superdotação é algo multidimensional, então a avaliação analisa fatores como raciocínio rápido, boa memória operacional, memória de longo prazo, facilidade para discriminar sons ou detalhes de imagens e atenção elevada ao ambiente. Para fazer parte da associação, é preciso ter um desempenho melhor do que 98% dos indivíduos da sua idade em um teste de inteligência. Você acha que tem chance de estar nesse seleto grupo? Eu não sei se eu posso entrar nesse seleto grupo, Tânia, mas é muito bom saber disso. O Brasil tem uma capacidade enorme de desenvolvimento e crescimento. E isso, é claro, se deve às pessoas que fazem o nosso país acontecer. Talvez essa notícia signifique que teremos muita coisa boa sendo desenvolvida e criada para os próximos anos. E além dos testes individuais, a Mensa realiza também testes coletivos em várias cidades no Brasil, geralmente no último sábado de cada mês ímpar. E já que nós estamos falando de saúde, de inteligência e também de capacidade intelectual, uma equipe de cientistas brasileiros desenvolveu um tratamento inovador para tratar o câncer de intestino. O método, à base de nanopartículas, está em fase de pré-testes clínicos e apresenta resultados promissores. Os pesquisadores são da Universidade Federal de Minas Gerais. O tratamento inédito usa o próprio sistema imunológico do paciente para gerar respostas e combater a doença. A base é uma nanopartícula capaz de induzir a morte das células do tumor. Na prática, o organismo que recebeu o material mata as células cancerígenas, acabando com o câncer.
Os testes foram feitos com sucesso com animais e a próxima etapa será com humanos. Pelos dados da universidade, o câncer coloretal é hoje o terceiro tipo mais frequente no país. A estimativa oficial é de que mais de 45 mil brasileiros serão acometidos pela doença até 2025. Isso corresponde a um risco previsto de cerca de 21 casos a cada 100 mil habitantes. Bom, nós ficamos aqui na torcida por um bom resultado dos testes desse novo método. E antes de nós encerrarmos, lembrando que hoje tem Jogo Franco ao vivo aqui na TV Câmara Taubaté, a partir das 5 horas da tarde, com o nosso apresentador Miguel Cáter. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a nossa edição ao vivo dessa segunda-feira, dia 26 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana, se cuide e até mais.